Tudo bem, meus amigos? Vamos direto ao assunto. A definição sobre o Renato Augusto saiu hoje. Será que ele vai para o jogo contra o Fluminense? A tendência é que sim, eu conto para vocês. E na janela de transferências, mês de julho, o Corinthians terá 40 milhões de reais para gastar e reforçar a equipe para a sequência da temporada 2023. Enquanto isso, Vanderlei Luxemburgo segue preparando a equipe para o jogo contra o Fluminense. Já são 8 jogos sem vencer, 7 sob o comando do Lucha. Eu conto tudo para vocês depois da vinheta. Muito bem, chegando com 12 em campo aqui, indo direto ao assunto, o Corinthians enfrenta o Fluminense amanhã, 4 horas da tarde, Neoquímica Arena, aquele domingão tradicional para o futebol. Bom, e na lista dos relacionados, que vai sair hoje à tarde, já certeza que teremos aí algumas novidades. O Cássio, por exemplo, está recuperado da amidalite e volta ao gol do Corinthians. O lateral Fagner, que teve uma lesão muscular na coxa, sentiu uma lesão muscular na coxa, também se recuperou, treinou normalmente com o grupo e volta. Mas o Fagner já é uma questão diferente do Cássio. O Cássio volta à titularidade, o Fagner não. O Fagner deve seguir aí no banco de reservas como opção e o Bruno Mendes segue sendo mantido como lateral direito na equipe titular. E talvez a grande dúvida, a grande pergunta do torcedor corintiano no dia de hoje é: e o Renato Augusto, Ivan, ele volta? Bom, minha gente, o que a gente pode falar para vocês sobre o Renato Augusto? Tá treinando normalmente, tá? Tá treinando normalmente, participando das atividades com o grupo. O Corinthians preparou o Renato Augusto para o jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira. Jogo decisivo, Copa do Brasil. O Corinthians tem que tirar ali uma diferença de 2 gols. Tem que, para pelo menos levar para os pênaltis, tem que vencer por 3 ou mais para classificar no tempo normal. E o Renato veio sendo preparado para esse jogo. Desde aquela partida contra o Liverpool, primeiro jogo da Libertadores, fora de casa, o Corinthians venceu, o Renato se machucou com 11, 12 minutos do primeiro tempo. Foram 13 jogos ao todo, sem o Renato Augusto. E o Corinthians perdeu 8. É a Renato dependência mesmo. E o Renato, nesses últimos 2 meses aí, praticamente, veio trabalhando fisioterapia com o pessoal da preparação física para se recuperar e entrar em campo. Bom, e chegou a hora. O Renato, eu diria para vocês que tem 99,9% de possibilidade, de certeza, que ele apareça na lista dos relacionados para o jogo contra o Fluminense. Mas, Ivan, você falou que ele estava sendo preparado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Sim, para jogar os 90 minutos, ou pelo menos começar jogando. Contra o Fluminense, não. Contra o Fluminense, o Renato deve ser sim relacionado e entrar na segunda etapa, para ganhar uns minutos, para voltar a ter contato com o campo, com bola, com futebol de fato. Treino é uma coisa, né? O tal do ditado antigo, treino é treino, jogo é jogo. Então o Renato deve começar no banco de reservas contra o Fluminense. Não vejo a menor possibilidade de ele começar como titular, mas vira uma opção para uma segunda etapa. E entrando ali, faltando 10, faltando 15 minutos, até para sentir, para ganhar um pouco de confiança, e aí sim estar pronto para o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que dessa lista dos relacionados é, sem dúvida nenhuma, a principal novidade, é a maior novidade do time do Corinthians. E será importantíssimo. O Corinthians voltará a ter um jogador que pensa, um jogador que arma as jogadas, um jogador que organiza o time. Sem o Renato, é um Corinthians. Com o Renato, é outro Corinthians. Só que para o segundo semestre, teremos outro Renato ou um jogador parecido com o Renato. Para isso, o Corinthians vai poder gastar aí 40 milhões de reais em contratações. Esse dinheiro apareceu, cerca de 8 milhões de euros, para que o Corinthians reforce o time no restante aí da temporada. Segundo semestre, primeiro praticamente já foi embora.
E são entre 3 e 5 atletas. Se a gente falar de nomes aqui, eu poderia estar sendo leviano, poderia estar falando nomes que não fazem muito sentido no contexto, mas o Corinthians trabalha, sim, com a possibilidade de vários nomes, né? O Lucas Veríssimo é um nome importante, é um nome que chegaria para entrar naquela zaga do Corinthians e se firmar. É um jogador que quer vir para o Corinthians e o Corinthians tem interesse que ele venha. Mas aonde que esbarra? O Palmeiras entrou na parada. E o Corinthians não faz leilão. O Corinthians ele não entra em leilão por jogador. Pelo menos na teoria, a equipe do Corinthians não faz leilão. É assim com o exemplo do Bruno Mendes. O Corinthians não vai renovar dessa forma o contrato com o Bruno Mendes, desde que continue tendo um leilão aí entre Internacional, o Grêmio já sondou, né? O Flamengo tem interesse, o Atlético Mineiro tem interesse. E o Corinthians, em relação ao Lucas Veríssimo, não vai entrar em disputa com ninguém. O Matias Rojas é outro nome. Eu acho pouco provável que o Matias Rojas venha para o Corinthians. Por quê? É provável que não, pelo seguinte. O Matias Rojas ele está sendo também observado e negociando ali com o Botafogo do Rio de Janeiro. E no mesmo caso aí de um Lucas Veríssimo, o Corinthians não entrará em disputa pela negociação do atleta. Né? Ou o jogador vem ou não vem. Né? Sem nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de leilão. Já se falou em outros nomes, em tantos outros nomes. Mas com 40 milhões em caixa, e é um bom dinheiro, o Corinthians tem totais condições de reforçar bem o elenco para seja o Luxemburgo, ou seja o próximo treinador. Né? O Luxemburgo, se perde do Fluminense e se perde do Atlético Mineiro, dificilmente se segura no cargo. Mas o Corinthians terá 40 milhões de reais para gastar em contratações agora no meio do ano. É um bom dinheiro, tem como trazer bons jogadores, é possível, já se fala no Ian Couto, que está no Manchester City, está emprestado ao Girona da Itália, será devolvido agora no meio do ano. Agora, qual que é a pergunta? O Pep Guardiola vai usar o Ian Couto no Manchester? Ou vai liberar o jogador novamente para o empréstimo, para ganhar experiência? É isso que precisa ser entendido. E lembrando que no Brasil tem o Bahia, que hoje pertence ao Grupo City. Será que o grupo vai reforçar um adversário? É mais provável, a teoria diz que é mais fácil e mais provável que ele reforce o Bahia e não o Corinthians. Mas é um jogador de 20 anos de idade que o Corinthians segue de olho aí no mercado. Mais tarde a gente volta com mais informações, já com a lista dos relacionados, tá? E aí a gente vai ter a definição se o Renato está nessa lista, e eu repito, acredito que esteja. Tá bom? Mas no final da tarde a gente traz essa lista aí para vocês, e aí sim já um provável time, a equipe que o Vanderlei deve mandar a campo para enfrentar o Fluminense, que vem praticamente com a equipe completa. Legal? Se inscreva aqui no canal. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like. Obrigado pela companhia. Um grande abraço. Até mais tarde. Tchau, tchau.